Bom dia, igreja. Primeiro quero dar os parabéns aqui à PAC por estar dando esse foco na escola sabatina, que obviamente é o coração da igreja, e você já ouviu várias coisas aqui que nós vamos repetir, e você percebeu que está indo do macro para o micro. Por quê? Lembre-se de uma coisa, a escola sabatina, por que ela é o coração? É o único departamento, aliás, primeiro, né? A escola sabatina é aquilo que marca a igreja adventista, no mundo todo. O que marca a igreja adventista não é que ela faz culto, isso aí qualquer igreja faz, até uma igreja pagã tem culto lá. Mas por que é a igreja adventista? Porque todo sábado de manhã você chega lá, existe um programa para aquilo que você fez a semana toda. Isso tem em todas as igrejas do mundo. Tem igreja que não tem aventureiros, tem igreja que não tem desbravadores, tem igrejas que não tem uma escola ali do lado, como é a realidade de muitos dos nossos distritos aqui. Mas se tem uma coisa que toda igreja adventista tem, é o quê? Escola adventista. Outra coisa, é o único departamento da igreja que pega todas as pessoas. Pega minha netinha de 1 ano, a Rebequinha e a Amélia, como pega minha mãe, que é a bisavó de 75 anos. A minha netinha vai no hall do berço e a minha mãe vai, ela frequenta aqui a igreja central de Hortolândia, ela vai nos Sempre Jovens. Eu digo para ela, mãe, não é o Sempre Jovens, é o pé na cova mesmo, né? Mas ela vai lá, não perde a escola sabatina de jeito nenhum lá na central de Hortolândia. Então, é esse o privilégio que nós temos. E o que me passaram aqui, me pediram para falar para vocês como nós, como líderes, aliás, eu quero desde já agradecer você, querido pastor. Só de distritais nós somos mais de 400 pastores aqui no estado de São Paulo. Você diz o quê? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. E claro que uma grande quantidade desses são aqueles que estão aqui na PAC. Obrigado pelo seu trabalho, mas obrigado também por você, ancião. Você é aquele camarada que está lá todos os cultos, sábado de manhã, domingo e quarta-feira. Você está lá, sempre lá, dando apoio e muitas vezes pregando a palavra do Senhor lá na sua igreja. Parabéns pelo seu trabalho. Agora, de forma especial, é claro, a igreja espera que nós sejamos professores da escola sabatina e que nós demos apoio a esse departamento. O que eu posso fazer para potencializar lá a minha unidade de ação e envolver nas questões missionárias? Vamos lá. Como ensinar melhor a lição da escola sabatina? Eu coloquei aqui 3 tópicos. Primeiro, faça esboço da sua lição. Eu aprendi, durante 20 anos no meu ministério, eu trabalhei em escola. E as professoras, as coordenadoras me ensinaram uma coisa. A melhor maneira de você alcançar todas as mentes, porque obviamente tem gente que você pode falar o que quiser, a pessoa consegue aprender. Mas a maioria de nós não somos assim. A melhor maneira é você fazer esboço. Lembre-se, a lição da escola sabatina, ela passa 3 meses falando de um assunto. Por exemplo, nós estamos agora na lição de Marcos, a lição dos adultos. Então tem muitas coisas lá. E obviamente você não vai conseguir alcançar todo mundo com todas as coisas que a lição diz. Então faça esboço, pegue 2, 3 ideias, as principais, e foca naquilo. Você conhece professor de escola sabatina por aí, que ele dá tiro para todos os lados, inclusive no pé dele. Mas você às vezes pega a lição e fala assim, mas ele não está falando do assunto que é dessa semana. Ele atira para todo lado, mas não vai onde precisa. Então o melhor jeito de você não se perder, faça esboço. Pega lá 2, 3 ideias, irmãos, nós vamos ficar nessas ideias aqui. Então a primeira ideia que a lição abordou é essa. A segunda ideia e a terceira ideia. Ótimo. Faça o esboço para você e ensina o seu professor a fazê-lo também. Para que ele, em vez de gastar o tempo, aquele tempo possa ser o quê? Aplicado para a igreja crescer. Segunda coisa, faça boas aplicações do tema. Vocês perceberam que o pastor Ranco, eu achei isso maravilhoso. Ele podia ter chegado aqui com aquela teologia densa. Ele falou coisas importantes, eu já tinha escutado várias palestras dele, mas nunca tinha escutado esse esboço aqui que ele fez. Ali das 7 igrejas. E ele teve o cuidado de fazer o quê? Trazer uma aplicação para a minha e para a sua vida. Seguramente todos nós aqui guardamos e vamos replicar isso lá na nossa igreja. Então não adianta nada eu explanar sobre um assunto
mas eu não fazia aplicação para a vida prática daquele que está me ouvindo. Então, por favor, faça aplicações do tema. Você precisa achar um jeito para aplicar aquele assunto à experiência cristã do crente que está ali escutando você, ali na classe da escola sabatina. E, por favor, mais uma coisa. Aprenda a contar histórias. Meus amigos, o que seria de mim se a escola não tivesse me ensinado a contar história? Para você ter uma ideia, eu tive o privilégio, a igreja me deu esse privilégio, de fazer semana de oração em praticamente todos os internatos aqui do Brasil, e em escolas também paroquiais. Teve dia que eu falava para alunos, auditório, uns 700, 800 alunos lá, e você sabe, né? Quando o adolescente está tudo junto, você olha para eles e você vê o quê? Anjos caídos, obviamente. Que o camarada, se você não tiver o auditório na sua mão, um vira para o outro, começa a conversar, e papapá, daqui a pouco você olha e fala assim: Senhor, me leva para qualquer lado da galáxia, mas me tira daqui. Porque eles vão me destruir até o final daquilo que eu estou falando. Então eu aprendi uma coisa, eu vou no esboço, mas eu sempre tinha o quê? Eles já sabiam, né? Eles pegam o seu jeito de ser. Dá ali 1 minuto, 2 minutos dando o conceito, e eu já jogava uma história. Aí os meninos ficam assim, ó. É incrível, contar histórias funciona com qualquer público do universo. Você sabe que as culturas mais antigas do mundo, elas se mantinham pelo quê? Ou a pessoa mais velha, ao lado de uma fogueira, fazendo o quê? Contando histórias. E assim se mantinha a cultura daquele povo. Assim nós fazemos com os desbravadores, né, com o fogo do conselho. Isso funciona com a minha netinha, funciona com a minha mãe, que é uma senhora. Todo mundo gosta de histórias. Então você tem que ter histórias, certo? Dentro da sua manga. Não precisam ser histórias grandiosas, né? Não precisam ser histórias compridas, mas você sempre tem que ter uma boa história para você contar. Não sabe contar história? Veja aqueles que estão contando histórias. Conte, comece a fazer. Um dia vai ficar tão bom que as pessoas vão dizer: vamos ver qual a história que ele vai contar. Vamos ver qual a aplicação que ele vai passar para nós. Aí você vai dizer: mas pastor, eu não tenho história assim. Eu já contei tanto a minha história lá na igreja que já não tem mais de onde tirar. Porque eu prego no sábado, às vezes eu prego na quarta-feira, chega uma hora que não tem, né? Seus problemas acabaram. Sabe por quê? Tudo isso já está pronto, esperando por você, para você fazer. Opa, deixa eu passar aqui. Está lá, ó. Você já deve ter ouvido falar desse site aqui, quatrotons.com.br. Se eu fosse você precisa fazer uma aplicação. Eu viria aqui em cultos. Tem 3.800 aplicações aí. Histórias para você contar. A maioria delas aplicada ao quê? Da natureza. Eu entraria aqui. Se você tiver a curiosidade de, obviamente não hoje à tarde você vai fazer isso, mas quando você chegar na sua casa, entra aqui, você dá Ctrl F e coloca lá, por exemplo, volta de Jesus. Tem pelo menos umas 200 histórias para você contar sobre a volta de Jesus. Ou coisas da natureza que você pode aplicar à volta de Cristo. Prontinho, você lê e é fácil de você aplicar, tá certo? Ah não, pastor, mas eu quero uma história mais colossal, eu quero uma história, mais elaborada. Você vai ali em histórias, tem 1.800 histórias que eu colecionei. A maioria delas saíram da revista Seleções, a revista mais lida no século XX. Tudo pronto lá e classificado. Ó, isso aqui serve para a volta de Jesus, isso aqui serve para falar sobre o Espírito Santo, isso aqui serve para isso, para aquilo, falar sobre a Bíblia e assim vai. É só você usar. E para encerrar, aqui ó, tem 6.226 sermões, todos catalogados por área, pelas áreas da igreja. Você também pode ser abençoado por esse material. Então, quatrotons.com.br está lá esperando por você, tá bom? Segunda coisa, como eu posso mobilizar a minha classe? Pastor Luiz Mário já falou bastante aqui, e eu vou dar a minha dica. Amigos, lembre-se de uma coisa, a igreja já tem um programa pronto. A igreja, se você não atrapalhar, a igreja já anda. Porque todo adventista, o líder da igreja já sabe o seguinte, ó, eu sei que vai acontecer em janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Eles já sabem. É só você deixar a igreja andar. Agora, é claro que você pode linkar
a sua classe com as coisas que estão acontecendo na igreja. Então, vou deixar aqui uma dica. Em janeiro eu daria férias, né? Porque ninguém merece trabalhar o tempo todo sem férias. Eu sei que aqui na PAC tem gente muito rica, gosta de ficar lá viajando para a Europa, com o dólar a R$6, eu não tenho condições de fazer isso, né? Mas você dá ali as férias para a sua classe em janeiro. Fevereiro você faz o quê? Linka a sua classe com os 10 dias de oração. Por que não pegar ou cada dia da semana, ou então a sua vigília, aquelas 10 horas, no sábado, e colocar uma das classes para fazer cada meia hora? Coloca lá os pequenininhos, né? Roda o berço, jardim da infância, vai linkando. Até chegar na classe número 8, 9, lá que está lá dentro do templo. Todo mundo participando. Você pega todos os membros da igreja, porque todo mundo está na escola sabatina. Fevereiro, março, geralmente a gente tem o Calvário. Por que não linkar todo o programa que nós temos do Calvário, seja a semana, seja a distribuição do livro, o Impacto de Esperança, com a classe? Abril, a gente estimular lá as pessoas que estão na classe a participarem da classe bíblica, a darem apoio. O que a gente pode fazer nesses 4 sábados do mês de abril para a gente dar apoio na classe bíblica? Mês de maio, vamos fazer o seguinte, nós temos várias mães aqui na igreja que não recebem a nossa atenção. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer visita para elas. Fulano, você visita a fulana, você com a sua família visita a outra, e vamos, né, abraçando as mães da igreja, porque maio é o dia das mães. Junho, campanha do agasalho. Vamos fazer o seguinte, nós temos 4 sábados aí para cada um trazer um agasalho. Pode ser um paletó, pode ser uma calça especial lá, para as pessoas que têm menos que a gente. Imagina, isso aí não cai os olhos da cara, né? E é um desafio plenamente possível para a nossa classe. Mês de julho, nós temos evangelismo jovem. Mês de agosto, dia dos pais, a gente visitar aqueles pais, tá certo? Que ainda estão lá, né? Fazendo a sua parte pela sua família. Setembro, dá todo o apoio ao batismo da primavera. Mês de outubro, fazer visitas para as famílias da nossa igreja. Mês de novembro, nós temos o reencontro. Por que não pegar o endereço daqueles que se afastaram da igreja? A nossa classe aqui tem um compromisso de alcançar 5 pessoas que se afastaram da igreja, e nós vamos visitá-las para trazê-las aos pés do Senhor. Dá para a gente fazer isso ou não dá? E o mês de dezembro a gente pode fazer o mutirão de Natal, todo mundo envolvido com isso, a igreja já sabe o que fazer, basta a gente estar lá. Eu termino dizendo o seguinte, lembre-se, o coração da igreja é a escola sabatina, e o coração da escola sabatina é a palavra de alguém. Ellen White diz o seguinte, a Bíblia é a única regra de fé e doutrina, e não há nada mais apropriado para vigorizar a mente e fortalecer o intelecto do que o estudo da palavra de Deus. Não há outro livro que seja tão poderoso para elevar os pensamentos e dar vigor às faculdades, como as vastas e enobrecedoras verdades da Bíblia. Se a palavra de Deus fosse estudada como deveria ser, os homens teriam uma grandeza de entendimento, uma nobreza de caráter, uma firmeza de propósito que raramente se vê nesses tempos. Milhares de homens que ministram no púlpito carecem das qualidades essenciais da mente e do caráter. Por quê? Porque não se aplicam ao estudo das Escrituras. Satisfazem-se com um conhecimento superficial das verdades repletas de profunda significação e preferem continuar assim, perdendo muito em todo sentido, em vez de buscar com diligência o tesouro escondido. Então lembre-se de uma coisa, tudo aquilo que a gente faz tem que estar baseado, tem que sorver da palavra do Senhor. Se não for assim, não faz sentido nenhum. Nós temos uma escola, nós estudamos o que nessa escola? Tem que ser a palavra do Senhor. Eu me encerro, como eu ensinei para você, como eu dei a dica, eu tenho que fazer. Então lembre-se de uma coisa, tudo que você falar, se você não tiver uma história para você contar, como é que a pessoa vai cristalizar aquela verdade que você ensinou? Então eu vou contar uma história que todos vocês aqui já ouviram. E lembre-se, o que é história boa? É aquela que pode ser contada milhares de vezes. Lá em casa, eu sempre conto para os meus filhos como eu conquistei a mãe deles. E o mais interessante é o seguinte, eles riem da minha cara, falam, pai, você está falando mentira, onde já se viu, mas nunca deixam de escutar. Por que eles sempre gostam de escutar? Porque é claro, né, a origem da vida deles foi o quê?
a conquista que eu fiz com a mãe deles. Tá certo? Então, lembre-se, o que é uma boa história? É aquela que você pode repetir muitas vezes. Conta-se a história de um cavaleiro inglês. Ele adoeceu já na velhice e morreu. Aí você sabe, quando o pai rico morre, o que acontece com os filhos? Nesse horário todo mundo aparece. E eles apareceram para a leitura do testamento. A filha que se achava assim, sempre tem esse filho, né? Quando você tem vários filhos. Não, eu sou a queridinha do papai. Ela pensou assim, já sei, a melhor parte vai ficar para mim. Então ela sentou na frente dos irmãos esperando assim, ele vai deixar o castelo, vai deixar isso, vai deixar aquilo. Agora eu vou ser rica. Qual não foi a surpresa dela? Mesmo ela sabendo que o pai era um fiel cristão. Estava escrito no testamento, minha Bíblia e tudo o que ela contém. Quando ela escutou isso, mais ela ficou enraivecida. O irmão ganhou isso, ganhou terra, o outro ganhou dinheiro e tal. Ela chegou em casa com tanta raiva que pegou a Bíblia do pai, apesar dela saber que aquilo era um tesouro para ele. Era uma Bíblia com zíper. Ela subiu lá em cima, lá no sótão, abriu o baú, jogou lá dentro e falou assim, quer saber de uma coisa? Se meu pai deixou isso para mim, não quero saber disso. Eu não quero ser cristã. E foi viver sua vida. Décadas se passaram, ela envelheceu. E já com a saúde debilitada, ela pensou assim, peraí, o que meu pai fazia toda vez que ele ficava triste? Já sei, ele lia a Bíblia. Vou fazer a mesma coisa que ele. Chegou lá, abriu o baú, pegou a Bíblia, sentou no sofá para ler, abriu o zíper. Qual não foi a surpresa dela? A hora que ela começou a folhear a Bíblia. Sabe o que tinha lá dentro? Vários cheques de banco que o pai tinha assinado. Ela ficou louca agora com ela. Ela pensou o seguinte, eu já era milionária. Joguei a minha vida fora por quê? Porque eu não entendi a frase, minha Bíblia e tudo o que ela contém. Ao falar da Bíblia para você, eu não estou prometendo para você que a hora que você abrir a sua Bíblia vai ter lá um cartão ouro do Banco do Brasil. Não foi isso que eu prometi, porque cheque já nem usa mais. Não é isso, mas você vai ter um tesouro infinitamente maior, que é a palavra do Senhor ao seu dispor e a salvação que Ele tem para nos oferecer. Amém? Que Deus possa usar você, para que você possa abrir a palavra do Senhor todos os dias para a sua classe, motivá-los a amar a Bíblia e, acima de tudo, levar a Bíblia para aqueles que não a conhecem. Deus abençoe você, um beijo na bochecha e até a próxima.